Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço filtro de ações aqui no Status Invest. Inclusive, muitas vezes eu faço esses filtros aqui para vídeos que eu produzo aqui para o canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então, se você se interessa por esse assunto, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Lembrando que cerca de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no canal, elas assistem recorrentemente meus vídeos, elas vêm e voltam, né, para o canal, mas elas não são inscritas. Então me ajudem aí, não custa nada para você e vale muito para mim. Fiquem comigo até o final do vídeo aí, quero saber também como que vocês fazem os filtros de vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o meu, então eu já estou aqui com o Status Invest aberto. E aqui na aba de ações, na parte de busca avançada, a gente vai poder fazer aí um filtro, né, pessoal? E como que eu gosto de fazer esse filtro? Eu não gosto muito de filtrar pelo dividend yield não, porque às vezes uma empresa ela ainda não é uma pagadora de dividendos, mas ela tem bons fundamentos e pode se tornar uma grande pagadora no futuro. E às vezes pode ter uma empresa aí pagando cerca de 15, 16, 17% de dividend yield, um dividend yield muito bom, né? Mas ela no futuro não pagar mais dividendos, né? Seria um dividendo aí que não é sustentável. Então, por essa razão, o dividend yield eu deixo quietinho aqui. No PL, o que eu gosto de fazer geralmente? Eu gosto de ver aí o PL da bolsa, né? Retirando Vale e Petrobras. Esse PL ele anda aí na casa dos 8, né? Então eu vou deixar aqui o PL máximo de 8 e eu boto 0,01 aqui no mínimo. Por que eu faço isso, né, pessoal? Porque eu quero excluir aquelas empresas que têm um PL negativo. Fazendo isso, eu já excluo empresas que registraram prejuízo. Então, PL negativo significa que a empresa teve prejuízo, então botando 0,01, eu já garanto que no meu filtro só vão aparecer empresas que tiveram lucro, né? O PVP aqui, pessoal, muito se fala que o PVP até 1, né, é considerado bom, porque daí significa que a empresa está com um valor de mercado aí abaixo do valor patrimonial, mas isso não se aplica para todos os setores, né? Então a gente vê muitos setores aí que é normal a empresa ter um PVP bem acima, né? Então eu vou ser aqui um pouquinho exigente, né, mas não tanto, eu vou colocar um PVP de 2 aqui no máximo, né, pessoal? Na margem líquida eu vou colocar um mínimo de 15%, então eu quero que as empresas que apareçam no meu filtro, elas tenham uma margem líquida de pelo menos 15%, que mostra aí uma capacidade, né, de um pricing power, né, uma capacidade aí, tem um bom market share, né? Geralmente essas empresas que têm uma margem líquida acima de 15, elas têm aí um bom market share. Aqui o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Eu vou deixar em 15 também o mínimo, né? Mínimo de 15 e o ROIC de pelo menos 10, que é o retorno sobre o capital investido. Então, um ROI de 15 e um ROIC de 10. Liquidez corrente eu vou colocar no mínimo de 1. Então, uma empresa aí que tem uma liquidez corrente de pelo menos 1, ela tem aí, né, mostra aí uma boa capacidade de pagar seus compromissos de curto prazo, ou seja, nos próximos aí 12 meses, né? E aqui na liquidez média diária, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pelo menos 500 mil, né? Então, essa ação, eu quero que as ações que apareçam aqui para mim, que elas tenham aí pelo menos, né, uma liquidez aí diária de 500 mil. Liquidez diária é importante porque evita distorções, né, muito grandes na cotação, e também a liquidez ela é a porta de saída. Então não adianta você montar posição pensando no longo prazo, aí, na eternidade, né, em ter essa carteira para sempre. Aí. Não adianta você montar posição numa ação que tem uma liquidez média diária aí de 30 mil reais, né, porque você vai aportando, lá no futuro você vai ter uma posição grande, né, e pelo menos esse é o objetivo. E aí se a liquidez diária é pequena, você não tem porta de saída e também podem ocorrer muitas distorções na cotação. E aqui no CAGR dos lucros, né, pessoal? Eu vou colocar aqui pelo menos 1, né? Ou seja, pelo menos um crescimento de 1%. Claro, 1% de crescimento ao ano aí dos lucros é um crescimento lento, mas pelo menos 1% eu quero colocar aqui para garantir que as empresas que vão aparecer para mim no filtro, elas cresceram lucros, né, nos últimos 5 anos e não reduziram lucros. E aqui então a gente pode ver que já apareceu, né? Eu até nem fiz o login, né? Eu tenho esse módulo Forecast aqui
do Status Invest, mas eu não fiz o login porque o objetivo do vídeo é educacional, não é recomendação de compra ou de venda, e aqui nesse módulo Forecast do Status Invest, né, aparece ali quantas recomendações de compra, de venda que tem a ação. Então por essa razão eu não fiz o login, né, porque o objetivo aqui nunca é recomendação, né, pessoal, é apenas o objetivo realmente educacional, né. E a gente pode observar aqui que algumas ações apareceram, então a gente já excluiu muitas ações da bolsa, né, fazendo esse filtro. Então eu vou fazer aqui pelo PL do menor para o maior, né. Então aqui apareceu a Vale, né? A Vale se enquadrou nesse filtro, a Enalta, a Ferbasa, a SLC, a Cosan, a São Martinho, a Brasil Agro, a Taesa e também a Itaúsa. Então a gente vê aí algumas ações que se enquadraram nesse filtro, né, pessoal? Claro, isso aqui é algo subjetivo, depende do investidor. Se você quiser, você não precisa ser tão rígido assim, né? Então, apenas para dar um exemplo, se eu tirasse esse filtro aqui do PVP, né, e colocasse um ROI mais baixo aí, um ROI de 10, aí mais empresas vão aparecer, né, pessoal? Vamos ver aqui, dando aqui um buscar, a gente já vê que outras empresas surgiram aqui, né? A gente já vê que a Unipar apareceu, a Sanepar também não estava antes, a Suzano, a Klabin, vamos ver, SLC, Cosan estavam, né? CCR Rodovias também não estava e a Alupar, né? Então já apareceram mais algumas ações aqui, né, pessoal? Dessas ações aqui, o que eu gosto de fazer, né? Então, por exemplo, eu faço um filtro, vejo aqui as ações, né? Então, o que eu gosto de fazer para mostrar para vocês aí? Vamos ver aqui a São Martinho, por exemplo, e a Brasil Agro aqui inicialmente, né? A São Martinho, então o que eu gosto de fazer? Ver aí o dividendo, daí sim eu vejo o dividendo dela nos últimos 12 meses, né? Eu gosto de ver qual que é o lucro por ação dela, então, para analisar o potencial de dividendos dela, né? Então a gente vê que o lucro por ação da São Martinho foi de 4,27 e ela pagou 8% de dividendos, sendo que ela distribuiu R$ 2,19. Então, realmente ela tem uma capacidade aí muito boa, né, aparentemente, de pagar dividendos no futuro. Então eu gosto de ver o payout. Então veja, mesmo com um payout aí de 30%, ela está com um bom pagamento de dividendos, né, de 8%. Claro que ela atua num setor que é cíclico, então daí sim eu vou estudar o setor, né, estudar a empresa. E uma coisa que também eu dou muito valor é a questão da governança, né, pessoal? Então ela é uma empresa do novo mercado, que é o segmento de listagem aí da B3 com maior transparência, né? Gosto de ver o free float também, né? Então, um free float aí de pelo menos 20, 25%, né? Porque um free float baixo não é legal. Então, acho muito importante ver essa questão da governança, ver setor também, porque o setor é cíclico, como eu falei, né? Então, quer dizer, ela está pagando grandes dividendos agora, né? Mas vamos ver qual foi o histórico de dividendos dela aqui, né? A gente pode ver que ela vem de 2021 para cá pagando bons dividendos, mas antes ela nunca foi de pagar dividendos, né? Que mostra justamente essa ciclicidade aí dela, né? Então se a gente for analisar a margem líquida aqui, provavelmente, né? Vamos ver aqui, a margem líquida subiu bastante também de 2020 para cá, que tem essa consequência aí também do aumento dos dividendos, né? Mas ela tinha uma margem líquida mais baixa antes, ainda assim uma margem até que aceitável, né, pessoal? Antes ali, né? Não tão baixa assim. Bom crescimento de receitas e de lucros da empresa, negociando a 3 vezes EBITDA, né? Mas, claro, a um PL de 6, as empresas cíclicas, elas têm isso, né, pessoal? Quando elas têm um lucro muito alto, o que acontece com elas, né? Elas reduzem o PL, né? Então, geralmente quando elas estão num topo aí de um ciclo das commodities, o PL delas vai lá para baixo, e isso não significa necessariamente que a empresa esteja barata, mas que ela estaria no topo do ciclo, né, pessoal? Então, isso seria meio que correr atrás do ciclo, né? A Brasil Agro também tem isso, claro, ela vende terras, mas ela também faz dinheiro, né, cultivando aí, né? Soja principalmente, né, milho também, feijão, e a gente vê aqui o dividend yield dela excepcional nos últimos 12 meses, 14%. Eu falei sobre a Brasil Agro aqui num vídeo do canal essa semana, né, mostrando que a Brasil Agro provavelmente vai encerrar 2022 com dividend yield acima de 20%, e o objetivo, né, da companhia, conforme o próprio CEO aí da companhia numa entrevista com a Infomoney, é pagar pelo menos 5% de dividendos no médio e longo prazo, o que seria muito bom. Então a Brasil Agro entraria aí para a lista de pagadoras, né, de dividendos aí da B3.
a gente vê que ela tem uma liquidez corrente de 3,28, bem característica de uma empresa com capacidade de pagar bons dividendos, né, pessoal? E a gente vê aqui um dividend yield de 14% nos últimos 12 meses, tendo distribuído R$ 4,63, sendo que o lucro por ação dela no momento está em 5,08. Então, ela realmente está pagando bons dividendos, tem um potencial ainda para aumentar um pouco mais. Claro, ela está com um payout bem alto aqui, então 20% de dividendos aí não é algo sustentável, mas ainda assim é uma empresa que tem uma capacidade aí, se ela for para o histórico dela aí, né, para a média histórica de 60% de payout, ainda assim ela deve pagar um belo dividendo para os acionistas. Também é uma empresa do novo mercado, tem um free float de 50%, então eu sempre vejo isso, né, pessoal? Então aqui para dar um exemplo para vocês, aqui uma empresa que eu acho bem interessante, a Ferbasa é uma empresa que eu considero bem interessante. A Ferbasa ela é uma small cap, ela paga bons dividendos também, 7,3 nos últimos 12 meses, liquidez corrente de 3,91. Ela tem uma dívida líquida por EBITDA negativa, então quer dizer, ela tem mais caixa do que dívida, crescimento de receitas, de lucros, margens muito boas, ROI e ROIC muito bons também. E a Ferbasa, ela tem aqui uma situação que ela está no nível 1, né, de listagem. Então, ela não está no nível mais alto aí de transparência da bolsa, né? E o free float dela aqui está em 46, aparece no status invest, mas ela costuma ter um free float muito mais baixo aí nas ordinárias, né? Porque a gente pode ver aqui, por exemplo, nas preferenciais, né? Realmente existe um percentual maior sendo negociado, mas nas ordinárias a gente vê aqui que 98,80% ficam na mão da Fundação José Carvalho. Então, a gente vê aqui em outros, né, apenas 1%. E só para mostrar para vocês aqui então, né, a Ferbasa 4, a FESA 4, né, ela tem, vamos ver aqui a liquidez diária dela, né, ela tem uma liquidez diária e média de 10 milhões, o que é muito bom, mas a FESA 3, vamos ver aqui, ela tem uma liquidez diária de 37 mil, ou seja, nem dá para comprar, né, a FESA 3. Então, o que acontece aqui? Qual o problema de governança da Ferbasa quando a gente observa isso? O problema de governança é que os interesses, né, do sócio majoritário, do sócio controlador, né, eles estão aqui, né, por isso que a Fundação José Carvalho tem 98% das ações ordinárias. Então, a gente só pode comprar ação preferencial, né? Nós que somos investidores pequenos, pessoas físicas, né? Então, nem sempre, claro, não estou falando do caso da Ferbasa especificamente, apenas dando um exemplo aqui, né? Do tipo de questionamento que a gente faz quando encontra esse cenário, né? Nem sempre o sócio majoritário ele vai ter o mesmo interesse do sócio pequeno, minoritário, né? E quando uma empresa ela tem assim ações ordinárias muito concentradas na mão de apenas uma pessoa ou de apenas uma empresa e tem um free float baixíssimo, né, nas ordinárias, isso acaba prejudicando de certo modo o investidor minoritário, porque nem sempre então os interesses do minoritário vão ser defendidos, né, pessoal? Porque a gente vê aqui que tem um sócio com 98% das ações ordinárias, lembrando que as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, né? Então por isso que é muito importante observar o free float das ações ordinárias, né? Quando a gente encontra uma empresa aí que não está no novo mercado, uma empresa que negocia ações ordinárias e preferenciais e também units, né, por exemplo. Então a gente tem que ver o free float das ações ordinárias, porque são elas que dão direito a voto, então nem sempre o interesse do investidor minoritário vai ser igual ao do majoritário, e no caso de uma deliberação aqui vai prevalecer, obviamente, a do majoritário. Então, me dá a impressão que é uma empresa que não quer ter sócio, entendeu, pessoal? Então, isso é uma situação aqui que é bem importante de a gente analisar na governança da empresa. Então, por isso que eu digo, o filtro é um pontapé inicial, né, para que a gente possa ver aí empresas que têm bons fundamentos, e a partir daí a gente vai analisar os resultados específicos da empresa, analisar o setor no qual ela está inserido, qual o cenário macro, né, se é uma empresa que é cíclica ou não, analisar também aí a parte da governança, que é bem importante. Então, por exemplo, esse caso da Ferbasa. Ferbasa é uma empresa bem interessante na minha visão, uma empresa com ótimos fundamentos, né,
mas eu pessoalmente não invisto em Ferbasa por conta desse problema de governança aí na minha visão. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham, né, desses filtros, como que vocês fazem os filtros de vocês. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima.